Havia 12 homens, 12 personalidades diferentes, 12 histórias únicas. Pedro, o impulsivo. João, o amado. Tiago, o zeloso. André, o prestativo. Filipe, o questionador. Tomé, o cético. Mateus, o ex-cobrador de impostos. Simão, o zelote. Bartolomeu, Tiago filho de Alfeu. Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Todos eles imperfeitos, todos eles quebrados à sua maneira, todos eles com feridas, com histórias, com lutas, mas a diferença é que 11 deles se permitiram ser conhecidos. 11 deles compartilharam suas dúvidas, suas quedas, seus medos. 11 deles viveram em comunidade real, não perfeita, mas real. E Judas? Judas viveu entre eles como um estranho. Ele estava ali, mas não pertencia, porque pertencer exige mais do que presença física. Exige presença emocional, exige vulnerabilidade, exige honestidade, exige que você deixe as pessoas verem quem você realmente é. E Judas nunca fez isso. Ele desempenhava o papel, cumpria a função, mas nunca se abria, nunca pedia ajuda, nunca dizia, estou lutando, nunca admitia, estou confuso, nunca revelava, estou decepcionado. E pior, ele roubava deles. João 12:6 já revelou. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele roubava dos próprios irmãos, das pessoas com quem comia, com quem caminhava, com quem deveria ter confiança mútua. E isso não era apenas roubo de dinheiro, era roubo de confiança. Era traição de vulnerabilidade, era violação de comunidade. Porque quando você rouba de alguém, você está dizendo, eu não confio que você vai me prover. Eu não acredito que vou ser cuidado. Eu preciso garantir minha sobrevivência às custas da sua. E essa é a quarta traição que todos nós cometemos. Nós traímos a comunidade quando vivemos isolados, mesmo cercados de pessoas. Quando estamos em grupos, mas nunca realmente presentes. Quando temos amigos, mas nenhum confidente. Quando frequentamos igrejas, mas ninguém realmente nos conhece. Quando postamos nas redes sociais, mas escondemos a luta real. Quando sorrimos em público, mas choramos em particular. Quando performamos conexão, mas vivemos em solidão. Pense em quantas pessoas hoje vivem exatamente assim. Milhares de seguidores, 0 amigos reais, centenas de contatos, ninguém para ligar às 3 da manhã. Dezenas de grupos, nenhum lugar de pertencimento. E não é porque faltam pessoas. É porque faltam muros derrubados. É porque falta coragem de ser vulnerável. É porque falta disposição de ser conhecido. De verdade. Sem filtros. Sem edição. Sem máscaras. Judas tinha 11 irmãos. E morreu sozinho. Não porque eles o rejeitaram, mas porque ele nunca se permitiu ser acolhido. Ele nunca disse, estou com dúvidas sobre Jesus. Nunca admitiu, estou decepcionado com a direção que isso está tomando. Nunca revelou, estou pensando em desistir. Se ele tivesse dito, se ele tivesse se aberto, se ele tivesse confiado, talvez Pedro tivesse dito, eu também já duvidei. Talvez João tivesse dito, eu também já questionei. Talvez Tomé tivesse dito, eu entendo sua luta. E talvez, apenas talvez, a história teria sido diferente. Mas ele escolheu o silêncio, escolheu a máscara, escolheu a solidão. E essa escolha o deixou completamente vulnerável para o que viria a seguir. Porque quando você não tem comunidade real, quando você não tem pessoas que conhecem suas lutas, quando você não tem irmãos que podem te confrontar com amor, você fica à mercê dos seus próprios pensamentos, das suas próprias distorções, das suas próprias mentiras. E o inimigo sabe disso. O inimigo sempre procura os isolados, os solitários, os que se afastaram do rebanho. E foi exatamente nesse ponto, nesse lugar de isolamento total, de desconexão completa, de solidão absoluta, que algo entrou em Judas, algo que a Bíblia não descreve como tentação externa,
mas como invasão interna. Lucas 22:3 diz algo assustador. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou. Não tentou. Não sugeriu. Não ofereceu. Entrou. Como se encontrasse uma porta aberta. Como se não houvesse resistência. Como se Judas já estivesse tão vazio, tão desconectado, tão perdido, que não havia mais nada defendendo o território. E aqui precisamos pausar, porque esse é um dos versículos mais mal compreendidos sobre Judas. Muitos usam isso para dizer que Judas foi possuído, que ele foi vítima, que Satanás o controlou. Mas não é isso que está acontecendo aqui. A entrada de Satanás em Judas não foi uma violação. Foi um convite. Foi o resultado de todas as traições anteriores. Foi a consequência natural de 3 anos de muros emocionais, de isolamento progressivo, de rejeição sistemática da graça, de endurecimento gradual do coração. Satanás não invadiu Judas. Judas abriu a porta. Traição por traição, escolha por escolha, muro por muro, até que não restava mais nada protegendo o interior. E quando Satanás entrou, ele apenas nomeou o que Judas já estava sentindo. Ele apenas articulou o que Judas já estava pensando. Ele apenas empurrou Judas na direção que ele já estava caminhando. Porque é assim que o inimigo trabalha. Ele não cria o mal. Ele amplifica o que já está ali. Ele não planta a semente. Ele rega a semente que você já plantou. Ele não abre a porta. Ele entra pela porta que você já abriu. E Judas tinha aberto muitas portas. A porta da decepção não processada. A porta da identidade substituída. A porta da intimidade rejeitada. A porta da comunidade traída. E agora, nesse lugar de trevas internas, de vazio espiritual, de solidão absoluta, ele estava prestes a cometer a 5ª traição, a que todo mundo conhece, a que define sua história, a que marca seu nome para sempre. Traição 5. Judas traiu Jesus. Mateus 2:6 e 14 a 16 registra um momento. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. 30 moedas de prata. O preço de um escravo, o valor de uma vida considerada sem importância. E Judas vendeu Jesus por isso. Mas aqui está a pergunta que precisamos fazer. Por quê? Por que Judas fez isso? Não era pelo dinheiro. 30 moedas não era uma fortuna. Não era a riqueza que mudaria sua vida. Não era o suficiente para compensar 3 anos de investimento. Então por quê? A resposta está em todas as traições anteriores. Judas traiu Jesus porque já havia traído a si mesmo em todas as outras áreas. Ele traiu Jesus porque estava tentando recuperar algum tipo de controle, algum tipo de poder, algum tipo de significado. Pense no que estava acontecendo na mente de Judas naquele momento. Ele tinha seguido Jesus esperando revolução, e Jesus estava caminhando direto para a cruz. Ele tinha se tornado tesoureiro para ter valor, e Jesus estava prestes a morrer, tornando tudo irrelevante. Ele tinha construído muros para se proteger, e Jesus continuava tentando derrubá-los. Ele tinha se isolado para se manter seguro, e agora estava mais perdido do que nunca. Então ele fez o que pessoas desesperadas fazem. Ele tentou forçar a mão de Deus. Ele tentou criar uma situação onde Jesus teria que agir, onde Jesus teria que se revelar como o Messias político que ele esperava, onde Jesus teria que usar seu poder para se libertar. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse revolução, ainda houvesse reino, ainda houvesse significado para tudo isso. Ou talvez, e essa é a possibilidade mais triste, Judas simplesmente quis acabar com aquilo. Quis terminar a farsa, quis encerrar a decepção, quis destruir aquilo antes que aquilo o destruísse. E as 30 moedas foram apenas uma forma de justificar, de racionalizar, de dar algum tipo de sentido para o que ele estava prestes a fazer. Aviso: Judas Iscariotes, homem de cerca de 30 menos 35 anos,
rosto anguloso, barba curta e irregular, olhar tenso e inquieto, cabelos castanhos escuros ondulados na altura do pescoço, túnica simples em tons terrosos e manto gasto, sempre com aspecto de alguém carregando um peso invisível. Então Judas foi, encontrou os líderes religiosos, fez o acordo e esperou o momento certo. E esse momento veio na última ceia. João 13, 21 a 30 descreve a cena. Jesus estava perturbado em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos se entreolharam, confusos, assustados, cada um perguntando: sou eu, Senhor? E Judas? Judas também perguntou: porventura sou eu, Rabi? Imagine a audácia, imagine a dissociação, imagine o nível de desconexão interna necessária para fazer essa pergunta. Sabendo que você já fechou o acordo, sabendo que você já recebeu o dinheiro, sabendo que você já planejou a traição, e ainda assim perguntar: sou eu? Isso não é apenas mentira, é fragmentação total da personalidade. É divisão completa entre o que você faz e o que você admite. É viver em camadas tão profundas de auto-engano que você consegue trair e ainda fingir inocência. E Jesus respondeu: tu o disseste. E então fez algo que quebra o coração. João 13, 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dar o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus deu o bocado a Judas no contexto cultural daquele tempo. Dar o bocado era um gesto de honra, de intimidade, de amor. Jesus estava oferecendo a Judas uma última oportunidade, um último convite, um último gesto de eu ainda te amo. Ainda há tempo. Ainda pode ser diferente. E Judas, o que fez? Versículo 27. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus a ele: o que fazes? Faze-o depressa. Judas pegou o bocado e rejeitou o amor que vinha com ele. Ele aceitou o gesto, mas rejeitou o significado. Ele comeu a comida, mas cuspiu a graça. E naquele momento, Satanás não apenas entrou, Satanás tomou controle total, porque Judas tinha feito sua escolha final. Ele tinha rejeitado a última oferta, ele tinha fechado a última porta, ele tinha apagado a última luz. Então ele saiu. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. Era já noite. Era noite, externamente e internamente. Judas saiu da luz para as trevas. Saiu da presença de Jesus para a presença dos inimigos de Jesus. Saiu da comunidade para a solidão final e foi direto executar o que havia planejado. O Getsemane. Jesus estava orando, suando sangue, enfrentando a agonia do que estava por vir. E Judas chegou, com uma multidão, com espadas e porretes, enviado pelos principais sacerdotes e anciãos, Mateus 26, 48-49. E o que o traía Tinhales, dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-a, o beijo mais famoso da história, o beijo que se tornou sinônimo de traição. Judas se aproximou de Jesus, chamou de Rabi, mestre, e o beijou, usando o gesto de amor para marcar a vítima, usando o símbolo de intimidade para consumar a traição. E Jesus disse algo devastador. Mateus 2, 6 e 50. Amigo, para que vieste, amigo? Jesus chamou Judas de amigo, no momento da traição, no ato da entrega, no beijo da morte. Jesus ainda o chamou de amigo, porque para Jesus, Judas ainda era amigo, ainda era amado, ainda era alcançável, ainda havia esperança. Mas para Judas, era tarde demais. Ele já havia decidido, já havia se vendido, já havia entregue sua alma, e Jesus foi preso, levado, julgado. E Judas
Judas assistiu tudo de longe. Viu Jesus sendo arrastado, sendo acusado, sendo condenado. E algo começou a se quebrar dentro dele. Porque quando você executa uma traição, quando você vê as consequências reais, quando você percebe o que você realmente fez, a realidade te atinge como um trem, e Judas foi atingido violentamente. Mateus 27, 3 e 4. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Judas se arrependeu. Ele devolveu o dinheiro. Ele confessou o pecado. Ele reconheceu a injustiça. Ele admitiu a culpa. E isso é importante, porque muitos dizem que Judas não se arrependeu. Mas ele se arrependeu. A palavra grega usada aqui é metamelomai, que significa remorso profundo, mudança de sentimento, reconhecimento do erro. Judas sentiu remorso. Judas confessou. Judas tentou desfazer o que fez. Mas aqui está a tragédia. Aqui está a diferença entre Judas e Pedro. Aqui está onde acontece a sexta traição. A que poucos percebem. A que prepara o terreno para a pior de todas. Traição 6. Judas traiu a si mesmo. Ele confessou o pecado, mas não acreditou no perdão. Ele reconheceu a culpa, mas não buscou a graça. Mas não experimentou restauração. Ele sentiu remorso. Por quê? Porque os líderes religiosos responderam. Mateus 27, 4. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. Que nos importa? Isso é contigo. Palavras frias, cruéis e indiferentes. Judas foi até eles esperando. O que? Absolvição, compreensão, ajuda, e recebeu rejeição, abandono, indiferença total. E Judas acreditou neles. Ele acreditou que realmente não havia esperança, que realmente não havia volta, que realmente estava sozinho na sua culpa. E essa foi a sexta traição. Ele traiu a si mesmo quando desistiu de si mesmo, quando acreditou que era irreparável, quando concluiu que não merecia perdão, quando decidiu que a culpa era grande demais, quando escolheu a morte em vez de buscar vida. Compare com Pedro. Pedro também traiu Jesus. Negou 3 vezes, com maldições, dizendo que não o conhecia, na hora em que Jesus mais precisava. E Pedro também chorou amargamente. Também sentiu remorso profundo. Também carregou culpa devastadora. Mas Pedro fez algo que Judas não fez. Pedro voltou. Pedro esperou. Pedro ficou com os outros discípulos. Pedro se manteve na comunidade. E quando Jesus ressuscitou, Jesus o procurou. Jesus o restaurou. Jesus o perdoou. E Pedro viveu o resto da vida sabendo que a graça é maior que a queda. Mas Judas não deu essa chance a si mesmo. Ele não voltou. Não esperou. Não ficou. Ele se isolou completamente. E nesse isolamento, nessa solidão final, ele tomou a decisão mais irreversível de todas. Mateus 27, 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas se matou. E com isso, ele cometeu a sétima traição, a pior de todas, a que realmente o destruiu para sempre. A última não foi contra Jesus. Judas estava morto, enforcado, sozinho, em um campo que depois seria chamado de campo de sangue. Atos 1 e 18 adicionam um detalhe horroroso. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Seu corpo se despedaçou, suas entranhas se espalharam. Uma morte brutal, violenta, solitária. E enquanto Judas morria naquele campo, Jesus estava sendo crucificado, morrendo por ele, morrendo pelos pecados que Judas carregava, morrendo para oferecer exatamente o perdão que Judas achava que não merecia. Judas se matou algumas horas antes de Jesus morrer para salvá-lo. E essa é a tragédia final. A sétima traição. A pior de todas. Traição 7.
Judas traiu a salvação, o beijo que ele nunca deu. Judas deu o beijo da traição, mas nunca deu o beijo da rendição. Ele entregou Jesus aos inimigos, mas nunca se entregou a Jesus. Ele caminhou 3 anos ao lado de Deus, encarnado. Viu milagres que desafiavam a física. Ouviu ensinamentos que transformavam vidas. Presenciou amor que ressuscitava mortos. E nada disso entrou no coração dele. Nada disso o transformou. Nada disso o alcançou. Como? Como é possível estar tão perto da salvação e morrer perdido? Como é possível ter acesso direto à graça e escolher a condenação? Como é possível ver a luz e preferir as trevas? A resposta está no bloqueio. No bloqueio psicológico profundo. No mecanismo de defesa tão brutal, tão arraigado, tão sistemático, que tornou Judas impermeável ao amor. Judas tinha um bloqueio de recepção. Ele via, mas não recebia. Ele ouvia, mas não processava. Ele estava presente, mas não habitava. Porque aceitar que Jesus o amava, aceitar que a graça era real, aceitar que o perdão estava disponível, significaria destruir toda a estrutura de sobrevivência que ele havia construído. Se Jesus realmente o amava incondicionalmente, então Judas teria que abrir mão do controle, do papel de tesoureiro, da segurança do dinheiro roubado, da proteção dos muros emocionais. Teria que confiar. Teria que ser vulnerável. Teria que admitir que não era útil o suficiente, mas era amado mesmo assim. E isso era aterrorizante demais, porque toda a identidade de Judas estava construída sobre a crença de que amor precisa ser conquistado, de que valor precisa ser provado, de que aceitação precisa ser ganha através de desempenho. E Jesus estava oferecendo algo completamente diferente. Amor que não depende de você, graça que você não pode merecer, aceitação que não precisa ser conquistada. E para alguém como Judas, para alguém que viveu a vida inteira tentando controlar, tentando se proteger, tentando garantir sua própria sobrevivência, essa oferta não parecia liberdade. Parecia ameaça, porque se você aceita amor incondicional, você perde o controle. Você admite que precisa ser salvo. Você reconhece que não é autossuficiente. E Judas preferiu morrer no controle do que viver na vulnerabilidade. E esse bloqueio, esse mecanismo de defesa, essa incapacidade de receber amor incondicional, não é exclusivo de Judas. É a epidemia invisível da humanidade. É o que impede bilhões de pessoas de alcançarem paz, de experimentarem cura, de viverem plenamente, porque o bloqueio tem muitas faces, e você provavelmente reconhece algumas delas na sua própria vida. O bloqueio diz: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Então você luta, sacrifica, conquista, e quando finalmente tem dinheiro, percebe que continua vazia. Então o bloqueio muda de argumento. Agora não é a falta, é o excesso. O dinheiro me corrompeu, me afastou do que realmente importa. Mas não é nem a falta, nem o excesso. É o bloqueio. É a incapacidade de receber amor que não depende de ter ou não ter. De ser feliz, independente de circunstâncias. De encontrar paz que dinheiro não pode comprar. O bloqueio diz: quando eu casar, serei completa. Então você encontra alguém, casa, constrói uma vida e descobre que continua sozinha, mesmo acompanhada. Então, o bloqueio muda de argumento. O problema não é a solidão, é o relacionamento. Meu casamento me aprisiona, me sufoca, me limita, mas não é o relacionamento, é o bloqueio. É a incapacidade de se entregar de verdade, de baixar as defesas, de confiar que não vai ser abandonada, de acreditar que é amada por quem você é, não pelo que você faz. O bloqueio diz: quando eu for reconhecida, terei valor. Então você trabalha, se destaca, conquista fama e percebe que continua se sentindo invisível. Então o bloqueio muda de argumento. A fama me esvaziou, me transformou em produto, me roubou a privacidade. Mas não é a fama, é o bloqueio.
É a crença profunda de que valor precisa vir de fora, que aprovação externa define quem você é, que reconhecimento público determina seu significado. O bloqueio diz: quando eu me curar, serei livre. Então você faz terapia, trabalha nas feridas, processa traumas e descobre que continua presa. Então o bloqueio muda de argumento. A cura me desestabilizou. Mexeu com coisas que eu não estava pronta para enfrentar. Mas não é a cura, é o bloqueio. É o medo de quem você vai ser sem as defesas, sem as muletas emocionais, sem os mecanismos de sobrevivência que te mantiveram funcionando até agora. Você percebe o padrão? O bloqueio sempre encontra um argumento. Sempre tem uma justificativa. Sempre move o alvo. Porque o bloqueio não é sobre circunstâncias externas. É sobre incapacidade interna de receber, de confiar, de se entregar, de acreditar que você é digna de amor incondicional. E enquanto esse bloqueio existir, nada que você conquiste vai satisfazer. Nenhum relacionamento vai preencher. Nenhuma realização vai completar, porque o vazio não está no que falta, está na recusa de receber o que já está sendo oferecido. E Judas é o exemplo máximo disso. Ele tinha tudo: acesso direto a Deus, ensino pessoal de Jesus, milagres diários, comunidade de irmãos, propósito claro, chamado específico, e morreu vazio. Não porque não teve oportunidade, mas porque bloqueou a oportunidade. Ele rejeitou sistematicamente, traição após traição, escolha após escolha, muro após muro, até que não restava mais nada dentro dele capaz de receber. E quando finalmente percebeu o que tinha feito, quando finalmente sentiu o peso da culpa, quando finalmente quis voltar, ele não acreditou que era possível. Ele não acreditou que merecia. Ele não acreditou que a graça era grande o suficiente. E essa foi a traição final. A pior de todas. Judas não apenas rejeitou Jesus. Judas rejeitou a possibilidade de ser transformado. Ele rejeitou a salvação que estava ao alcance. Ele rejeitou o perdão que Jesus estava prestes a conquistar na cruz. Ele se matou antes de ver que Jesus morreria por ele também. Antes de experimentar que a graça é maior que a queda, antes de descobrir que não existe pecado grande demais, não existe culpa pesada demais, não existe distância longa demais. E aqui está a pergunta devastadora que essa história nos faz: quantos de nós somos Judas? Quantos de nós estamos cometendo as mesmas 7 traições, traindo nossos próprios sonhos, vivendo vidas que não escolhemos, traindo nossa identidade, nos tornando nossas funções, traindo a intimidade, construindo muros emocionais, traindo a comunidade, vivendo isolados, mesmo cercados de pessoas, traindo Jesus, quando conhecemos a verdade, mas não vivemos nela, traindo a nós mesmos, quando desistimos de nós mesmos, e finalmente, traindo a salvação, rejeitando o amor incondicional que está sendo oferecido, bloqueando a graça que poderia nos transformar. Porque essa é a verdade assustadora. Você pode estar perto de Deus e morrer longe dele. Você pode ter tudo e viver vazio. Você pode conhecer a verdade e escolher a mentira. Você pode ter salvação ao alcance e bloqueá-la. Não porque Deus não ama você, mas porque você não acredita que é digna de ser amada. Não porque a graça não é suficiente, mas porque você não se permite receber graça. Não porque o perdão não está disponível, mas porque você não acredita que merece perdão. E aqui está a diferença crucial entre Judas e Pedro. Ambos traíram Jesus. Pedro negou 3 vezes. Judas vendeu por 30 moedas. Ambos sentiram culpa devastadora. Ambos choraram amargamente. Ambos enfrentaram o peso do que fizeram. Mas Pedro voltou e Judas não. Pedro permaneceu com a comunidade e Judas se isolou. Pedro esperou e Judas desistiu. Pedro acreditou que ainda havia esperança e Judas acreditou que era tarde demais. A diferença não estava na gravidade do pecado, mas na resposta ao pecado. Porque Pedro se arrependeu e buscou restauração enquanto Judas se arrependeu
e escolheu destruição. Pedro acreditou na graça e Judas acreditou na condenação. Pedro se entregou ao amor e Judas se entregou ao desespero. Quando Jesus ressuscitou, ele procurou Pedro. João 21 registra o encontro. Jesus fez café na praia, chamou Pedro e perguntou 3 vezes se ele o amava. E Pedro respondeu que sim. E Jesus o restaurou completamente. Judas nunca teve esse encontro, não porque Jesus não o procuraria, mas porque Judas não esperou. Ele tirou a própria vida, horas antes de Jesus morrer, para salvá-lo. Escolheu a morte antes de experimentar a ressurreição. Desistiu antes de perceber que a história ainda não tinha terminado. E essa é a tragédia final. A pior traição não foi contra Jesus nem contra si mesmo, foi contra a possibilidade de redenção, contra a esperança de transformação, contra a chance de recomeçar enquanto ainda havia vida. Então eu te pergunto, onde você está nesse espectro? Em qual das 7 traições você se encontra agora? Se está traindo seus próprios sonhos, vivendo uma vida que não escolheu, reprimindo desejos profundos para agradar pessoas que nem se importam, se está traindo sua identidade, se tornando sua função, buscando valor na utilidade e não em quem você realmente é, se está traindo a intimidade, construindo muros emocionais, fugindo do amor por medo da rejeição, se está traindo a comunidade, vivendo isolada, sorrindo em público, mas chorando sozinha, se está traindo Jesus conhecendo a verdade, mas não vivendo nela, se está traindo a si mesma desistindo de si, acreditando que é irreparável, ou se está traindo a salvação, rejeitando a graça e bloqueando um amor incondicional que já está sendo oferecido. Se você reconhece essas traições, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há chance de escolher diferente. A história de Judas terminou em tragédia, mas a sua não precisa terminar assim. Você pode fazer o que Judas não fez. Você pode voltar, pode ficar, pode esperar, pode acreditar que a graça é maior do que a queda. Pode confiar que o amor é mais forte do que o medo. E pode se entregar à vulnerabilidade em vez de se prender ao controle. Romanos 8, 38-39 declara que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nem quedas, nem bloqueios, nem muros, nem culpa, nem passado. Apenas você mesma, se escolher rejeitar o que Deus está oferecendo agora. Judas rejeitou, mas você não precisa repetir essa escolha. Você pode quebrar o bloqueio, derrubar os muros, se permitir ser amada, acreditar que é digna, não porque é perfeita, mas porque Deus é bom, não porque merece, mas porque graça não precisa ser merecida. Amor incondicional não precisa ser conquistado. Então escolha diferente de Judas. Escolha como Pedro. Volte, fique, espere, acredite, confie, se entregue e descubra que a história não acabou. Que ainda há ressurreição, restauração e esperança. Porque Judas morreu sem saber que Jesus morreria por ele também. Mas você sabe que ele já morreu, já ressuscitou, já venceu e está oferecendo exatamente o que você precisa: perdão, graça, amor incondicional e transformação completa. A pergunta agora é se você vai receber ou vai bloquear, se vai se entregar ou se proteger, se vai viver ou apenas sobreviver. Porque todos os dias essa escolha retorna. Judas ou Pedro, bloqueio ou entrega, morte ou vida. Não faça como Judas, seja como Pedro. Volte porque Jesus está esperando, com café na praia, com perdão no coração e com restauração nas mãos, pronto para te dar o beijo da rendição que transforma traidor em amado, o beijo que muda tudo para sempre. E se essa mensagem falou com você, acompanhe o canal Bíblia que Cura, onde as emoções e sentimentos dos personagens bíblicos revelam caminhos de cura para sua própria história. Siga e continue com a gente nessa jornada de transformação.